estamos de volta aos negócios hoje. Eu tenho que te dizer que o assunto que vamos tratar hoje é muito estranho. Meu nome é Tom e este é o Watchman River. Obrigado por assistir e espero que esteja bem. Antes de começar, quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor. Sou só um cara à beira do rio, em Connecticut, no meu pequeno escritório móvel, falando sobre Jesus. Antes de começarmos, vamos ler Escrituras. Estou nas promessas de Deus para todas as suas necessidades. Estou na página 59. A Bíblia é o seu título de herança. Vamos ler algumas dessas escrituras. Atos 20:32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e dar-vos uma herança entre todos os que são santificados. Vamos para Atos 26, versículo 18. Para abrir os olhos deles, a fim de convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre os que são santificados pela fé em mim. Me dê um amém. Eu ouvi isso. Vamos para Romanos 8, versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículos tão lindos. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículos 11 a 14. Nele também fomos feitos herança, sendo predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para que nós, que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, nele. Vocês também confiaram, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção da propriedade adquirida, para o louvor da sua glória. Tem tanta coisa aí. Gálatas 3, versículo 29. E se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Você percebe, cara, quando você pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, o que ele nos deu? Tão imerecido, é lindo. Efésios 3, versículo 6, que os gentios sejam co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo. Pelo Evangelho, pelas boas novas, vem a salvação em Jesus. Vamos fazer mais um. João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria lhes dito, vou preparar um lugar para vocês. Se eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês sabem que estamos vivendo agora nessa época em que Jesus vai arrebatar, vai tirar rapidamente a sua igreja em breve. Nestes dias, ele já preparou o lugar e voltará para nos levar até ele. Estamos vivendo nesses dias. As coisas que estou vendo agora neste mundo são tão loucas. É só essa primeira coisa, preciso te dizer. Isso não estava nos meus planos. Primeiro, quero compartilhar algo com vocês. Bubba News divulgou isso no Telegram e também um vídeo. Eu não posso mostrar para vocês. Mostrei para minha esposa hoje de manhã e perguntei, você acha que devo compartilhar isso com eles? E ela disse, não, porque é meio forte. E eu pensei, vocês vão ter que ir no Telegram do Bubba para ver o vídeo, mas ouçam isso. Um novo conceito chamado ponte cerebral acabou de ser revelado e afirma ser o primeiro sistema de transplante de cabeça do mundo movido por robótica avançada e inteligência artificial. Transplantes de cabeça humana. Isso mesmo, você leu corretamente. Tudo isso faz parte do engano que está por vir. Torne-se um Deus e seja imortal. Será a versão digital da mentira e do engano originais que aconteceram lá no Jardim do Éden. Gênesis 20. Brainbridge foi projetada para realizar um transplante completo de cabeça e rosto, oferecendo esperança para pessoas que enfrentam as piores condições médicas. Bem, não há esperança para quem está perdendo o corpo. Só precisava dizer isso. Pessoas doentes com câncer em estágio avançado, paralisia total e doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, para ter a cabeça transferida para um corpo humano mais jovem e novo. Sobre o que estamos falando agora? Onde eu estou? O que aconteceu com o mundo em que cresci? Parece ficção científica, mas o plano é real.
Eles cuidadosamente reduzem a temperatura da cabeça humana para 5 graus Celsius antes de fazer a transferência da cabeça. Se isso será o futuro da medicina ou só o começo de um novo debate, uma coisa é certa, disse Bubba. A fronteira entre ciência e ficção científica ficou ainda mais tênue. Isso permitirá aos humanos viver de 300 a 400 anos, pois esse é o tempo de sobrevivência do cérebro. As pessoas vão querer trocar de corpo o tempo todo. Isso é loucura. Venha logo, Senhor Jesus, disse Bubba. E eu só fiquei sentado lá quando li isso. Tipo, gente, algum de nós já esperava transplantes de cabeça? Isso estava nos seus planos, não estava no meu calendário recente. E é por isso que eu realmente acredito que nunca veremos isso se concretizar. Nunca, 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 jamais. Acredito que estamos muito perto do arrebatamento da igreja nos 7 anos de tribulação. Sabe de uma coisa? Sempre falamos que o pastor J.D. Farag diz que a profecia bíblica tem prazo de validade. Sabe, tem certas coisas que isso não pode acontecer, porque se tivesse um monte de gente colocando suas cabeças em outros corpos. Acho que João em Apocalipse teria nos contado isso. A palavra de Deus diz em algum lugar que, nos últimos dias, pessoas perderiam suas cabeças e colocariam em outros corpos. E tudo o que eu conseguia pensar era imaginar se isso realmente acontecesse e estivesse acontecendo. Um figurão global se aproxima e pergunta: Ei, você é um jovem bonito. Quantos anos tem? Você está com boa saúde? E você fica tipo, meu Deus, sabe, não, sabe, Row, como diria o Scooby-Doo, porque é isso que aconteceria. Sabe, eles dizem que pegariam os corpos de jovens que morreram tragicamente. Nenhum figurão vai esperar em fila por um corpo. Eles pegam o que quiserem, entende? Não se preocupe com isso. Feliz Dia de Ação de Graças. O dia seguinte é a Black Friday. Meu Deus, eu realmente não esperava por essa. Sabe, eu nunca imaginei essa coisa de transplante de cabeça. E o vídeo é insano. Tipo, vou ficar com a minha cabeça. Obrigado. Eu prefiro ficar com meu corpo doente mesmo. Sabe fazer um transplante de cabeça? Só estou imaginando, é só uma piada, mas você faz transplante de cabeça. Aí você vai até a recepcionista quando termina e eles te dizem qual é a conta. Você pega o cartão do convênio, põe a mão no bolso e percebe, essa não é sua calça. Ah, é o corpo novo. Bem, minha carteira está na calça do corpo, que eles acabaram de jogar na lixeira ali ou algo assim. É só isso. É um mundo de palhaços. Estamos vivendo em um mundo de palhaços. Tudo bem, vamos passar para a próxima coisa. Você está pronto para isso? Isso é do Israel 365 News. Compartilhe isso. Última hora, os cessar-fogos acabaram. O que Israel está se preparando para fazer em seguida? Sim, acho que a maioria de nós que acompanha isso dia após dia sabe que os cessar-fogos acabaram. Estamos prestes a ter uma guerra no Oriente Médio. Sem dúvidas, sem desculpas, está chegando de novo em breve. Os cessar-fogos no Líbano e em Gaza estão ruindo em tempo real. Israel parou de fingir que estava tudo bem. Na sexta-feira, as forças de defesa de Israel eliminaram o principal general do Hezbollah e mentor da unidade Red One, responsável por infiltrações em cidades israelenses, como no ataque de 7 de outubro. O presidente do Líbano respondeu com uma declaração que conseguiu condenar Israel, sem mencionar o Hezbollah sequer uma vez, é claro, expondo a farsa por trás desse cessar-fogo. Um governo libanês que afirma desarmar o Hezbollah no papel, enquanto permite seu rearmamento na prática. Com o Hezbollah inundando o sul do Litani com armas e o Irã enviando dinheiro, Israel chegou ao seu limite e agiu. Enquanto isso, em Gaza, o mesmo padrão se repete. O Hamas violou todas as cláusulas do cessar-fogo mediado por Trump, infiltrando-se além da linha amarela, abrindo fogo contra soldados das forças de defesa de Israel e se rearmando por meio de entregas de drones vindos do Egito. Você nunca saberia disso se assistisse à grande mídia, porque toda a culpa de tudo é sempre de Israel. Sempre dizem que foi Israel que quebrou o cessar-fogo. Nunca dizem o que acontece de verdade. Estados árabes que antes concordaram em participar da Força Internacional de Estabilização agora estão desistindo, se recusando a confrontar o Hamas diretamente. Com terroristas surgindo dos túneis de Rafah, Israel apresenta nova doutrina. Chega de paciência cega, chega de acordos fantasiosos e chega de terceirizar a segurança para organismos internacionais ou governos árabes.
Tanto no Líbano quanto em Gaza, Israel mudou as regras e o que vem a seguir será uma grande escalada em ambas as frentes. É verdade. Tá chegando em breve e não há dúvida sobre isso, sabe? E parece que todos os envolvidos mencionados no Salmo 83 estão presentes. Estamos na véspera. Vamos ver quando começa. Acho sinceramente que estamos bem próximos da tribulação de 7 anos. Eu só estou olhando para cima a cada dia. Estou procurando por Jesus neste mundo louco. Não me interesso por transplante de cabeça. E você? Me diga nos comentários. Sério, transplante de cabeça? De qualquer forma, eu não quero viver 300 ou 400 anos. Eu quero estar com Jesus. Sabe, 70 anos aqui já é quase demais. Eu tenho 62, para ser sincero. Sabe, eu estou pronto para estar com Jesus. Sabe, o que mais? O Notícias do Início das Dores no Telegram compartilhou este artigo. Os americanos estão pressionando. Israel se recusa a avançar. Novos detalhes sobre os preparativos para a construção da nova Gaza. Enquanto 2 mártires sequestrados ainda estão sendo mantidos em Gaza e Israel se recusa a passar para a segunda fase, os americanos já escolheram Rafah, o modelo inicial, onde a reconstrução começará em preparação para a transferência da população civil. Apesar das forças de defesa de Israel operarem na área, o exército e os escalões políticos enfatizam que, para avançar, os 2 mártires devem retornar a Israel e o Hamas deve se desarmar, porque neste momento eles estão demolindo partes de Rafah. Eles falam dos americanos e em começar a reconstruí-la já. E eu acho que Israel está tipo, não, queremos nossos 2 últimos reféns falecidos e queremos que o Hamas se desarme. Todo mundo quer o desarmamento do Hamas, mas ninguém quer enviar tropas para isso. Então, Amir Tsarfati compartilhou isso do Wall Street Journal. Fundos iranianos estão fluindo para o Hezbollah através de Dubai. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, o Irã enviou ao Hezbollah centenas de milhões de dólares no último ano, usando mercados de câmbio e outros negócios em Dubai. O Hezbollah está em extrema necessidade de financiamento para reconstruir e rearmar sua organização após a intensa guerra do ano passado com Israel. Esses representantes. Suas rotas de contrabando pela Síria foram interrompidas após a queda do regime de Assad há 1 ano. E as autoridades libanesas tomaram medidas para reprimir os mensageiros que trazem malas de dinheiro pelo aeroporto de Beirute. Todo mundo quer financiar esses representantes do Irã. Sabe, é impressionante. Estamos vivendo tempos incríveis. Está tudo bem. Se você pertence a Jesus, está tudo bem. Mas você sabe. Vocês tiveram um bom dia de ação de graças ontem? Comeram bastante? Eu comi demais. Sabe, a gula é um pecado. E tenho que dizer, sim, foi pecado. É de se esperar que, as pessoas sempre tentam nos atingir com a lei. Eles dizem para não fazer isso ou aquilo, mas a maioria de nós no dia de ação de graças faz assim. Você não deve comer mais após estar satisfeito. Se pensa em parar, mas ainda assim come mais, isso é gula. Bem, culpado, muito culpado. Ontem eu não consegui evitar. Minha esposa fez uma torta de maçã e eu não ia comer açúcar ontem, mas aquela torta de maçã estava incrível. A massa estava incrível, foi simplesmente incrível. E isso foi depois de muito peru, purê de batatas e cenouras. Eu faço essas cenouras e nabo juntos. Você amassa, coloca uma manteiga ali. Cara. Sabe o que acontece? Costumo fazer jejum intermitente e só sinto fome por volta das 4 da tarde. É quando sinto fome de verdade. Hoje cedo acordei e cadê a comida? Viu o que acontece? Serei um bom garoto. Se você precisar pausar o vídeo e pegar um pouco de frango ou algo assim, ou peru de ontem, vai lá e faz isso. Depois me traz um pouco e comemos juntos. Isso veio das Forças de Defesa de Israel. Eles anunciaram isso na noite de sexta-feira, após informações de inteligência coletadas nas semanas anteriores. Tropas das Forças de Defesa de Israel da 55ª Brigada de Reserva, sob o comando da 210ª Divisão, realizaram uma operação para prender suspeitos da organização terrorista Jama Islamiyah. Os suspeitos atuavam na região de Pequim, no sul da Síria, e planejavam ataques terroristas contra civis israelenses. Durante a operação, vários terroristas armados abriram fogo contra as tropas,
que responderam atirando contra os terroristas com apoio aéreo às tropas. Como resultado do incidente, 2 oficiais da reserva e um reservista ficaram gravemente feridos. Um reservista ficou moderadamente ferido e os soldados foram evacuados para o hospital para receber tratamento médico. A operação foi concluída. Todos os suspeitos foram detidos e vários terroristas foram eliminados. Então, houve algum problema na Síria na noite passada. E você sabe, só mais um dia na Terra esperando por Jesus, né? Essa aqui é bem interessante. Buba compartilhou isso no Telegram. Ele disse: sem precedentes, Israel tem conduzido silenciosamente grandes exercícios para uma onda de resgate judaica. O Ministério da Aliyah e Integração de Israel e a Autoridade Nacional de Emergência acabaram de realizar um exercício em grande escala em Ramla, simulando um influxo repentino de dezenas de milhares de judeus fugindo do antissemitismo e de crises de segurança no exterior. Então eles estão se preparando, encontrando uma maneira de receber todas essas pessoas que vão chegar de várias partes do mundo, porque o antissemitismo está crescendo rapidamente. O cenário é de aviões pousando um após o outro, com milhares de recém-chegados precisando de moradia, trabalho, educação e cuidados básicos, tudo ao mesmo tempo. As autoridades simularam como Israel receberia cerca de 800 recém-chegados por dia por 2 semanas, sem preparação. Muitos deles sem documentação completa ou até mesmo sem elegibilidade clara, segundo a lei do retorno. O exercício testou tudo, começando pelo atendimento inicial no aeroporto até os exames médicos, habitação temporária, alimentação, educação, rápida inserção no trabalho e atuação conjunta de ministérios, agências de segurança e ONGs em um comando unificado. Então eles fizeram esses exercícios porque sabem que isso está por vir. Isso cumpre a profecia bíblica de que pessoas viriam de todo o mundo. E nós estamos vivendo nesses dias, estamos realmente nos últimos dias aqui. Israel compartilhou isso hoje, acho que mencionei há alguns dias, mas o presidente Trump, de acordo com um relatório, estabeleceu um prazo para o desarmamento do Hezbollah. Segundo relatos, ele deu ao Líbano até 31 de dezembro deste ano, ou seja, mais um mês para desarmar o Hezbollah. Caso não consiga cumprir, Beirute assumirá total responsabilidade por tudo o que acontecer depois disso. Espera-se que Israel aproveite a oportunidade para enfraquecer militarmente o Hezbollah, contando com o esperado apoio diplomático de Washington. Vamos ver tempos turbulentos chegando nas próximas semanas, tempos turbulentos. Além disso, veja este vídeo. É simplesmente horrível. Os vídeos resultantes disso. O número de mortos no pior incêndio de Hong Kong em décadas chegou a 128 nesta sexta-feira. Dezenas seguem desaparecidas, pois as autoridades informaram defeito nos alarmes de incêndio dos prédios residenciais. Famílias buscaram hospitais e postos de identificação de vítimas para encontrar entes queridos, com cerca de 200 desaparecidos e 89 corpos não identificados. As autoridades estão investigando o que causou o incêndio, incluindo a análise do andaime de bambu e das redes que envolviam o complexo como parte de uma grande reforma. O governo de Hong Kong afirmou na sexta-feira: parece que o incêndio começou na rede de proteção nos andares inferiores de uma das torres, e que placas de espuma e andaimes de bambu contribuíram para a propagação do fogo. Foi realmente muito traumático. Foi muito traumático. E, por favor, orem pelas famílias dessas pessoas. E simplesmente horrível, horrível. Certo. O que mais a União Europeia planeja monitorar? Isso é só, sabe? Me diga que não estamos nos últimos dias quando você ouve todas essas coisas sobre as quais estamos falando. Me diga que não estamos nos últimos dias. Se você disser que o arrebatamento ainda está distante, eu discordo. Sabe, isso é da Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul News. A União Europeia planeja monitorar conversas privadas de indivíduos. Os Estados-membros da União Europeia concordaram com um regulamento revisado, conhecido como controle de conversa, apenas para conversas privadas. Isso é tipo, sabe, coisa de nível alto calibre ou o quê? E então isso é uma boa notícia, eu acho. O Canadá recuou. O governo recuou de tentar impor política que permita carne clonada sem rótulo no abastecimento alimentar.
Então eles iam simplesmente fazer isso sem avisar ninguém. E acho que eles estão recuando nisso porque as pessoas meio que surtaram. Disseram, sabe, se eu vou comer algum tipo de carne cultivada em laboratório, será que eu posso pelo menos saber? Então eu poderia tomar um copo de água gelada em vez disso, sabe? E então isso saiu no Insider Paper. O cientista de Harvard, Avi Loeb, aceitou a aposta do editor da revista Skeptic, Dr. Michael Shermer, de que alienígenas não vão nos visitar até 2030. E até especulou que a chegada do 13 Atlas poderia oferecer uma possível prova. Eles só estão preparando tudo para quando o Senhor nos levar para casa. Eles vão ter o que quer que seja, vão ter a desculpa deles. É isso que aconteceu com as pessoas desaparecidas. Sabe, eles vão ter que inventar alguma coisa, então as pessoas vão aceitar. A maioria das pessoas vai acreditar nisso, mas talvez as pessoas com quem falamos sobre o arrebatamento hoje não acreditem nisso. É por isso que acho importante avisar as pessoas. Elas vão dizer, me disseram que isso aconteceria, as pessoas desapareceram. O número de mortos devido às enchentes no sul da Tailândia subiu para 145. Eu vi alguns vídeos daquela enchente horrível, horrível mesmo. Muito clima estranho. Também houve um terremoto em Anchorage, Alaska, 60 nas últimas 24 horas. Houve 44 terremotos acima de 4017, acima de 50, e aquele de Anchorage acima de 60. Então é isso que está acontecendo lá. Tudo bem, estão bem? Avisem. Vamos para o mundo dos palhaços, ok? Isso é do News Bites. China vai implantar robôs humanoides nas passagens de fronteira. Ótimo! A Uptech Robotics, uma das principais empresas chinesas de robótica, fechou um contrato de 37 milhões de dólares para implantar robôs humanoides nas passagens de fronteira. A iniciativa faz parte da estratégia maior da China, de integrar a robótica nas operações do dia a dia. O acordo foi assinado com um centro de robôs humanoides em Fengshengang, uma cidade costeira na província de Guangxi que faz fronteira com o Vietnã. E eu só fico pensando, só eles, só os robôs, poderiam fazer uma travessia de fronteira parecer ainda menos humana do que já é. Eu simplesmente não consigo imaginar atravessar uma fronteira e ainda ter que lidar com um robô. Acho que eu preferiria lidar com um robô se eu estivesse saindo do país de alguém do que entrando no país de alguém. Mas no fim das contas é o mundo dos palhaços. E se você está pronto para o Senhor vir e nos levar, levante a mão. Ok, aí está. A minha também está levantada. Já cansei desse mundo de palhaços. Eu não quero transplante de cabeça, não preciso de transplante de cabeça, sabe? Embora alguns argumentem, alguns diriam, Tom, isso talvez te fizesse bem. Ninguém quer esse corpo e eu não quero essa cabeça em outro, então vou seguir assim. Certo, vamos ler alguns comentários do dia. Ok. Jessé, eu dou graças ao Senhor, eu clamo santo ao Senhor. Eu dou graças ao Senhor, pois Ele me concedeu tantas bênçãos. Eu louvo o nome dEle nas alturas. Tenha um maravilhoso e abençoado dia de ação de graças. Lindo, Jessé. Obrigado, Richard. Os perus estão muito caros este ano, então vou comer uma galinha Cornish assada e purê de batatas instantâneo. Este é o melhor dia de ação de graças da minha vida, porque eu sei que Jesus está voltando em breve. Perfeito, ele disse. E eu concordo, Rich. Obrigado. Glória a Deus. J.T. Otto. Feliz dia de ação de graças. Toda glória a Jesus. Estou esperando para me sentar à mesa dele em breve. Amém. Você consegue imaginar o banquete que teremos lá? Uau, vai ser incrível. Stephanie, hoje está difícil. Minha mãe faleceu há 3 meses. Hoje seria seu aniversário e também é dia de ação de graças. Nos conforta saber que ela era uma cristã forte e que a veremos de novo. Eu realmente apreciaria orações para que minhas 3 irmãs e eu consigamos passar por esse dia triste. Ela teria completado 97 anos e sua mente era tão afiada quanto podia ser. Obrigado. Lamento saber do falecimento da sua mãe. Espero que vocês entendam. Não consigo imaginar. Deve ter sido um dia difícil. 3 meses atrás não é tanto tempo, mas rezo para que estejam bem. E nós não vamos durar muito neste mundo. Vamos fazer mais um. Teresa, minha nora, não tem ninguém desde que meu filho faleceu. Eu a convidei para vir aqui para um maravilhoso jantar de peru. Isso é lindo, Teresa. Isso me lembra de Ruth e Noemi.
Você sabia que, ao convidar sua nora, ela passaria o dia com você? Sinto muito pela perda do seu filho. Não imagino o quanto foi difícil. O que mais, dona? Eu nunca soube o que eram brócolis, couve-flor ou couve de Bruxelas nos anos 1970 RSRs. Isso é realmente engraçado porque ontem, no vídeo de ação de graças, falei sobre como nunca comíamos frutas ou vegetais nos anos 70 quando eu era criança. A dona disse que nunca conheceu brócolis, couve-flor ou couve de Bruxelas. Era uma época diferente. Contei isso para minha esposa hoje cedo. Até frutas e vegetais, a variedade disponível nos anos 70 não se compara ao que temos hoje. Hoje é de tudo, mas na minha infância era tudo bem simples. E, sabe, eu comia tanto Captain Crunch e Lucky Charms quando era criança. Que frutas e vegetais eram tipo, quem comeria isso? Quem come isso, vou te dizer, as pessoas saudáveis hoje são as que comem isso. Demorei 50 anos para gostar disso. Georgia, seu podcast é uma bênção todo dia. Hoje, ao ler os comentários, muitas lembranças de dias de ação de graças passados voltaram. Chorei pelas lembranças e pelos comentários de quem oramos. Nosso Senhor e Salvador enxugará nossas lágrimas e as transformará em bênçãos. Orações para você, sua família, Tom e todos os guerreiros da família Watching River. Obrigado, Georgia. Vamos ao próximo comentário. Iva. Sou muito grato. Sou um velho pecador renovado pela graça de Deus. Também sou muito, muito grato porque por estar salvo em Jesus, embora eu certamente mereça o inferno. Já estou em lugares celestiais em Cristo Jesus, e o céu é meu lar eterno garantido. Muito obrigado, querido Senhor Jesus. Você tem Jesus para agradecer neste dia de ação de graças? Essa é uma ótima pergunta. Você conhece Jesus? Você ouviu as coisas que eu falei neste vídeo? Você realmente acha que este mundo está apenas passando por um período meio louco? Vai voltar ao normal? As pessoas têm dito e esperado que o mundo volte ao normal há 5 anos já. Se você notar, as coisas não voltam ao normal, estão ficando cada vez mais loucas, pois Jesus voltará em breve para arrebatar sua igreja. Você conhece ele? Você sabia que há 2000 anos ele veio aqui em uma missão de resgate? Para morrer e pagar pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue. Esse é o Evangelho. A boa notícia é que Jesus deixou um trono no céu para vir aqui nos resgatar. E tudo o que precisamos fazer para sermos salvos é entender isso. O sangue que ele derramou pode remover todos os seus pecados, passados e futuros. Esse era o poder, era o sangue de Deus, o sangue que Jesus derramou. E sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados, de acordo com Hebreus 9:22. Então Jesus veio aqui em uma missão de resgate, porque ele te ama muito. Ele quer que você passe a eternidade com ele no paraíso, e ele quer te mostrar coisas boas para sempre, sem fim. Ele quer nos encher com a sua bondade, e ele pagou o nosso caminho até lá. Nós não podemos fazer nada para merecer o nosso caminho até o céu. Tudo o que podemos fazer é crer, e é assim que você é salvo. Você diz para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador, não sou perfeito, fico aquém da tua glória, eu errei o alvo. E eu entendo que preciso de um pagamento por esse problema do pecado. Creio que o Senhor veio do céu à terra para pagar meus pecados com seu sangue. Então eu tenho fé no seu sangue, que ele vai lavar esse problema do pecado, vai me deixar branco como a neve. E eu creio nisso. O Senhor foi à cruz, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. O Senhor é o único e verdadeiro Salvador do mundo, o único caminho para o céu. Preciso de um Salvador. Estou deixando minha incredulidade para crer em ti. Ao fazer isso, você é salvo. Você está selado até a redenção. Ok, nasceu de novo. Porque uma vez que você crê, Deus coloca o Espírito Santo em você, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você é uma nova criação, está vivo e viverá eternamente com Jesus. E o outro lado disso, enquanto você ouve este evangelho, a boa notícia é que, se você simplesmente disser não, eu não quero isso, eu não preciso disso, eu sou mais bom do que mal, você está enfrentando um futuro muito sério e terrível, sendo eternamente separado de Deus em um lugar chamado inferno. Só sabemos do inferno por causa da Bíblia, a palavra de Deus. É descrito como um lugar de choro, ranger de dentes, quente e eterno, de onde você não precisa ir.
não foi criado para a humanidade, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas sabe de uma coisa? Se você ouvir sobre o plano de resgate que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para te resgatar e pagou pelos seus pecados, com o sangue dele, e você recusa o pagamento dizendo, não quero acreditar nisso, você vai para um lugar que não foi feito para você, ficando para sempre longe de Deus. É um pesadelo? Só, sabe, pense sobre isso. É de longe a decisão mais importante de toda a sua vida. Com certeza eu escolho Jesus pessoalmente e espero que você também escolha. Recebi isso. Hoje cedo, durante meu tempo de devoção, orei por cada pessoa que clicasse neste vídeo. Querendo ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho, na minha opinião, que hoje seria um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas vamos esperar pelo tempo perfeito de Jesus. Mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.